Nós vamos continuar aqui hoje, irmãos, ainda no segundo livro dos Reis, no capítulo 5 nós estamos. Tem sido ensinos maravilhosos nesse capítulo 5 de 2 Reis. Eu queria que você em casa também acompanhasse. No Antigo Testamento, o livro de 2 Reis. Nós paramos na mensagem anterior, no verso 18, comecinho do 19, né? E nós vamos continuar a partir daí, então, certo? 2 Reis, capítulo 5, verso 19. Quem achou, diga graças a Deus. Amém. Diz assim a palavra de Deus. E ele lhe disse, o quê? Vá em paz. Nós vimos então que houve uma conversão na vida de Naamã, e como ele não conseguiu convencer o profeta a mudar de ideia, como ele não conseguiu convencer o profeta a voltar atrás da própria orientação, ele disse, tudo bem, já que eu não posso fazer, me dê aí terra, carga de terra para que eu possa levar. E ele também faz uma declaração ao profeta Eliseu, dizendo, olha, só quero uma coisa, quando eu estiver lá junto ao rei, e ele entrar na casa de Rimon, e ele se encurva lá na casa de Rimon, e eu tenho que me encurvar também, que nisto perdoe o Senhor ao teu servo. Amém? Já me chama a atenção uma coisa importante, irmãos, é que Naamã chega em Israel como uma grande autoridade. Naamã chega em Israel como alguém de grande experiência. Mas logo ele percebe que a sua experiência só serve para o seu trabalho, só serve para a sua vida em particular. Porque em se tratando das coisas de Deus, ele não tinha experiência nenhuma. Ele não tinha como determinar. Você observa que ele errou todas as vezes. Ele erra ao julgar mal a orientação do profeta, se indignando, como nós já vimos aqui. Ele erra ao ir embora sem tentar fazer aquilo que foi orientado. Só deu certo porque ele parou para ouvir os seus companheiros, e isso foi primordial, a diferença na vida dele, porque ele parou para ouvir o conselho. Agora ele vem querendo dar uma oferta, uma espécie de pagamento pela bênção, pelo milagre, e ele precisava aprender que a bênção não tem como você retribuir. Você até deve ser grato, não é que pode, nós devemos ser gratos a Deus por todas as bênçãos recebidas, mas ele precisava aprender que ele não tinha recursos suficientes que pagassem a bênção de Deus na vida dele. E o profeta então não permite, ele insiste. O profeta diz, não é do seu jeito, não é o que Deus quer. E agora, veja, quando ele vai se referir novamente ao profeta Eliseu, ele se auto-intitula este servo. Como é que você enxerga isso? Qual é a sua leitura dessa mudança de posicionamento, de entendimento? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele disse bem claramente em Romanos, que a única forma de haver transformação da nossa vida é quando há uma mudança de entendimento. Eu já preguei aqui há dias passados, que enquanto você continua pensando como pensava antes, você vai continuar a agir agora como você agia antes. Entendeu isso? Se você continua pensando o mesmo pensamento agora, é o mesmo que você tinha antes, você vai continuar agindo agora como você agia antes. E é por isso que você encontra pessoas perdidas. Por essa razão você encontra pessoas que mesmo vindo à igreja, a vida dela não muda.
Não há transformação. Por quê? Porque a transformação não é de fora para dentro. Você vai mudar o seu modo de vestir, você vai mudar o seu modo de falar, você vai mudar as suas companhias, mas a mudança de fato que ocorre através do Espírito Santo é quando ele consegue acessar o modo de pensar de alguém. Porque o seu sistema de crença, anote isso que é importante, o seu sistema de crença determina o curso das suas ações. O seu sistema de crença determina o curso das suas ações. Veja, nós temos esse projeto agora do teclado. É um instrumento de louvor, adoração a Deus aqui na igreja. Não é para mim, não é meu. Tá? Mesmo sendo eu que toco, e não vai ser para sempre, Deus vai mandar alguém para me substituir, eu acredito nisso. Mas não é meu, é para a obra. Mesmo eu falando todos os dias, irmãos, vamos lá comigo, me ajuda nisso aí, entra comigo no projeto. Falei para os irmãos, vamos fazer uma lista, né, nos contatos, transmissão, fala para o povo, deixa Deus trabalhar. Não adianta. Para algumas pessoas isso não adianta nada, porque entra no ouvido e sai por outro, se entrar, porque ela só faz aquilo que está no seu sistema de crença. Se ela acredita no que eu estou dizendo, se ela acredita que é necessário, se ela acredita que vai dar certo, se ela acredita que é de Deus, ela faz. Se ela não acredita, meu irmão, eu vou falar e falar e falar e falar, e para ela não vai adiantar coisa nenhuma, porque ela não acredita nisso. Você está me entendendo? Sim ou não? Está compreendendo? Sim ou não, irmãos? Então não tem nem a ver com boa vontade ou não, tem a ver com o sistema de crenças. Então uma das ações do Espírito Santo na vida do cristão é a transformação do seu modo de pensar. Paulo diz, nós temos a mente de Cristo, ou seja, a forma de pensar de Cristo, pensando próximo àquilo que Cristo pensaria. Você está compreendendo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Amém? A palavra grega para mente é psique, mas essa palavra indica duas coisas: mente e alma. O ruim é que muitos crentes pensam que a transformação que o Senhor faz é só espiritual. Ela não é e não pode ser só espiritual. Não tem nem como ser só espiritual. É necessário haver uma transformação no seu sistema de crenças. Senão a coisa, ela não adianta. E agora, isso acontece na vida de Naamã. Ele não se enxerga mais como general de um homem poderoso que era o rei da Síria. Ele não se enxerga mais como aquela pessoa de tremenda autoridade que poderia simplesmente mandar matar a quem ele julgasse necessário sob a ordem do seu rei. Ele agora olha para si próprio. E o que ele enxerga dentro de si próprio? Um servo. Ele disse, este teu servo. Eu passei por cima, mas eu estou citando o verso 18, acredito que dê para você perceber, né? Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Ele se coloca assim diante do profeta: profeta, eu agora sou teu servo. Eu queria perguntar a você, tanto você aqui no templo, como o pessoal que vai estar vendo depois na gravação, como vocês aqui nas redes sociais, como você se enxerga diante de Deus? Estou te perguntando, como é que você se enxerga? Você se vê, como você se enxerga diante de Deus? Procurem aí para mim dar essa referência antes do final da mensagem. A Bíblia Sagrada diz assim, irmãos: crede no Senhor seu Deus, ou teu Deus, estareis seguros. Quem quer estar seguro? Levanta a mão, fala a verdade. Ah, pastor, eu quero estar seguro, eu quero, ter certeza que Deus me protege. Eu quero ter certeza que Deus me guarda. Salmo 91, protegido. Eu quero estar guardado por Deus. Quem quer? Protegido e guardado. O pessoal aí também quer?
Maravilha. Então a Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Mas completa esse versículo dizendo: crede nos seus profetas e prosperareis. Olha isso, irmã Márcia. Crê no profeta para poder prosperar. Mas quando eu quebro isso, quando eu não acredito no que o profeta está dizendo, mesmo assim eu vou prosperar? Mesmo assim vai dar certo para mim? Mesmo assim as coisas irão bem para mim? Não pode ser, irmãos. Não é possível acontecer. Porque, como eu falei na mensagem anterior, eu preciso compreender que a orientação dada, ela representa a ordem vinda de Deus. Claro, eu não vou ser leviano em dizer que tudo aquilo que qualquer pastor fala é Deus falando. Não, pode ser a pessoa mesmo falando. Mas como é que eu sei distinguir uma coisa da outra? A Bíblia diz, é só você ler. Ela diz que o nosso espírito, ele é testificado junto com o Espírito de Deus. Quando eu estou em aliança com Deus, aquilo que eu ouço, o Senhor testifica para mim se é ou se não é a vontade dEle. A não ser que você não tenha aliança com Deus. Aí é outra história. Aí é porque você não ouve Deus mesmo. Mas se você tem aliança com Deus, aquilo que é de Deus, o Senhor testifica no seu coração. Ele diz para você se é ou se não é. Dá para saber. E se ainda não tivesse isso, dava para saber pela palavra. Porque se o que eu digo para você está na palavra, por estar na palavra, já deveria servir, já deveria valer. Amém, irmãos? Mas note que há pessoas que pode estar escrito na Bíblia, pode ser alguém de revelação, alguém de discernimento espiritual, alguém com a palavra profética, não importa. A rebeldia faz parte das decisões da pessoa. Ela só faz o que quer. Por quê? Porque nunca mudou. Porque continua pensando igual pensava lá antes de conhecer Jesus. Sabe aquela coisa do passado, quem manda em mim sou eu? Sabe aquela coisa lá do passado, né? Que a pessoa dizia, faço o que me der na telha. Então, o crente não tem isso. Diz para o seu irmão aí. Crente não tem isso. Crente de verdade não tem isso. Crente de verdade não tem, eu faço o que me der vontade, eu faço o que me der na telha. Crente de verdade tem o quê? Crente de verdade tem assim, olha, seja feita a tua vontade, assim na terra, quer dizer, aqui, inclusive na minha, né? Inclusive na minha, como nos céus. Essa é a expressão de Naamã, teu servo. Teu servo. Acharam a referência que eu pedi? Procura aí, irmãos. Bora, obreiros, procura aí. Tá? Tá escrito na palavra de Deus. Tá? Crede no Senhor vosso Deus. Os obreiros que acharem aí na gravação, pode colocar. Estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Foi essa a palavra. Ouve, Israel. Ouve, Israel. Em nome do Senhor Jesus. Verso 19. Então lhe disse, né, depois que ele mostra esse servo do Senhor, né, convertido, mudado, diz a Bíblia Sagrada que o profeta Eliseu disse no verso 19: vai em paz. E foi-se dele, atenção agora, uma pequena distância. Com a máscara eu não consigo entender, vocês têm que escrever para mim. Bom, 2 Crônicas 20. 2 Crônicas 20. Como é que diz aí? Leia para mim. Tá difícil? Eu acho aqui então. 2 Crônicas 20. E pela manhã se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles,
Pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis, ou sereis prósperos, ou sereis prosperados. Está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia. Não tem essa coisa de dizer assim: eu creio em Deus, é só eu e Deus. Não existe essa coisa de só eu e Deus dentro do cristianismo. Não existe essa coisa de servir a Deus sozinho. Hoje já há muitas pessoas pregando por aí afora que não precisa de igreja. Você vai encontrar na internet muita gente dizendo: não, essa coisa de igreja não precisa, só dá trabalho, problema, porque as pessoas erram, as pessoas falham, as pessoas pecam. Ô novidade, hein, irmão? Que as pessoas erram, que as pessoas falham. Ô novidade, que as pessoas não são perfeitas. Ninguém nunca soube disso. Mesmo assim, o Senhor Jesus deu ordem para fazer discípulos, para congregá-los. Mesmo assim, os apóstolos foram claros ao dizer: nós não somos daqueles que deixam de congregar. Congregar, amém? Congregar, tá claro? Sim ou não? Vamos voltar aqui para o texto, deixando esse adendo aí. Vamos para o texto aqui, versículo 20. Estamos em 2 Reis, capítulo 5, verso 20. Então Geazi, moço ou discípulo ou aprendiz ou obreiro de Eliseu, homem de Deus, disse, olhe bem, se você puder até marque isso na sua Bíblia. O que Eliseu disse? Eis que meu senhor, o profeta, né, impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Vamos aprender algumas coisas importantes, irmãos. Entenda. Nós estamos seguindo em um processo de estudos a respeito da orientação. De entender que orientação é receita para a bênção. Estamos aprendendo aqui que para que a minha vida vá bem, prospere, eu tenho que dar ouvido aos profetas, senão ela não vai bem. Mas olha que coisa fantástica, interessantíssima. Geazi, o discípulo que andava junto com Eliseu, ou seja, não era alguém que não sabia a visão, não era alguém que não sabia o direcionamento, ele sabia, mas ele não concordava. Por essa razão eu vou insistir hoje em dizer: se você continua pensando como você pensava antes de se converter, se converteu, você vai continuar agindo igual. Veja, Eliseu disse uma coisa a Naamã muito forte. Ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. Para aqueles que têm discernimento espiritual, entendem que Eliseu está dizendo: o que eu vou fazer agora, eu estou fazendo porque Deus quer assim. Estou na presença dele, e pela vida dele, eu estou dizendo: eu não posso aceitar essa oferta. Eu não posso aceitar. Geazi está perto, vendo e ouvindo, mas não resolve. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Não resolve, não é suficiente estar perto ouvindo.
se o coração está fechado. Você vai estar ouvindo, você vai estar participando, você vai estar desfrutando, e ainda assim não vai participar no sentido espiritual. Note que ele discorda totalmente do profeta, da atitude do profeta. Ele disse: olha, meu senhor impediu que o Ciro desse alguma coisa do que trazia. Tá? Vamos ler novamente, que é importante que você guarde isso em nome de Jesus, né? Verso 20 ainda. Então Geazi, moço de Eliseu, um homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, esse porém está aqui, é revelador. Esse porém é a quebra de um processo para a inclusão de um novo processo. Esse porém é quando uma segunda visão entra onde já havia uma visão estabelecida. Esse porém é que revela a discordância, né? Porém, olhe bem, tão certo como vive o Senhor. Os dois usam a mesma expressão, vive o Senhor. Era muito comum em Israel essa expressão, tão certo como vive o Senhor. É uma expressão de jura. É como alguém que diz assim: olha, eu juro que vou fazer isso. E essa jura eu baseio na vida de Deus. Tão certo como Deus vive, eu vou fazer isso. E ele diz: tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. É um plano de alguém que não ouviu a orientação. Ele escutou, mas ele não ouviu. Ele escutou, seus ouvidos estavam atentos, ele escutou toda a conversa, mas espiritualmente ele não deu ouvidos à vontade de Deus. E assim muitas pessoas têm feito, irmãos. Ela escuta a mensagem, ela escuta a pregação, ela até se refina no sentido de manuseio bíblico, de terminologias técnicas da teologia. A pessoa sabe o que é exegese, né? Ela sabe o que é homilética, ela sabe preparar esboços, ela sabe disciplinas teológicas, técnicas de oratória, sabe tudo isso. Ela aprende os pormenores litúrgicos de culto. Você botar a pessoa para fazer o culto, ela sabe fazer. Ela já aprendeu a pregar. Ela é discípulo. Mas de quem? Isso aqui é revelador para mim, porque mostra que mesmo quem está mais próximo do profeta pode simplesmente não segui-lo. Está bem perto do profeta, é discípulo do profeta, mas não concorda com ele. Por essa razão, a Bíblia Sagrada chega a dizer que nós somos servos de quem? De quem nós somos vencidos. Vencido significa, nesse sentido aqui de hoje, significa convencido, rendido a uma determinação, a uma orientação. Este é um dos grandes problemas, dos grandes entraves na vida espiritual das pessoas nessa geração. Eu tenho combatido isso aqui semana após semana, irmãos, mês após mês, ano após ano, combatido no ensino, ensinando para as pessoas, dizendo claramente: você não precisa compreender para obedecer a ordem de Deus. A ordem de Deus é somente obedecida. Ele não precisa me explicar, por mais que ele sempre faz isso depois, não chamando e dizendo: olha, eu fiz isso, por aquilo,
Ele nem precisa. A gente nota o agir de Deus bem claramente. Dá para notar Deus agindo, irmãos. Dá para notar Deus nos conduzindo. A gente nem entende. Até a luta, até a dor, até a dificuldade, ela finda servindo para a gente para alguma coisa. Amém? Amém? Escute isso. As minhas dores, as minhas decepções com pessoas, elas findaram por refinar dentro de mim uma visão. Hoje eu consigo enxergar nas pessoas coisas que quando eu era obreiro novo eu não conseguia enxergar. Existem pessoas ao meu redor que nem desconfiam do que eu sei sobre elas. Existem pessoas, sabe aquela velha expressão da brincadeira do pessoal, sabe de nada, inocente? Pois é. Tem gente que nem desconfia. Mas para me chegar até aqui doeu muito. Eu quebrei muita cara. Eu investi muito em pessoas que depois se tornaram inimigas. Eu investi muito em pessoas com carinho, com atenção, com amor, principalmente com o que mais precioso tenho, como disse Pedro e João, ouro e prata, eu não tenho, mas o que eu tenho, isto te dou. Eu nunca pude recompensar financeiramente aqueles que me ajudam, mas recompensei com ensino, recompensei com mensagem, recompensei com estudo, que para mim tem muito custo. Muito custo. São horas e horas e horas e horas de estudo que você não tem ideia. Hoje mesmo uma pessoa falou comigo, falou assim: pastor, o que está acontecendo? Você estava tão estranho. Você ontem está esquisito, está meio diferente. O que foi que houve? Eu falei: cansaço. Cansaço. Eu desenvolvi uma hérnia de disco por muitas e muitas horas sentado, estudando na frente de um computador, preparando mensagens. Porque não pense você que é fácil você pregar 2 mensagens diferentes no mesmo dia. Só quem se prepara para pregar que sabe. Tem pregadores aí que se preparam 15 dias, 1 mês para uma mensagem. Eu não tenho esse tempo, porque quando acaba o meu domingo eu já tenho que estar preparado para a próxima quinta-feira. Quando acaba a quinta-feira eu já tenho que estar preparado para o próximo domingo. Fora os estudos de intervalo que tem entre isso, que agora não está tendo, mas quando não estávamos em tempo de pandemia, todo mundo aqui sabe, terça e sábado tínhamos estudo aqui na igreja. E isso requer muitas horas de sacrifício, de estudo, irmãos. E foi nisso que eu pude investir na vida de algumas pessoas. E mesmo assim, se levantaram contra mim. Mas essas dores, para mim, são riquíssimas. São valiosíssimas. Porque elas carregam consigo experiências. Meu filho um dia desse perguntou a mim: pai, se pudesse voltar para o passado, o que você mudaria? Eu disse: meu filho, se eu pudesse voltar para o passado, eu não mudaria nada. Nada, pai, nada. Nem as coisas que lhe doeram, ali não. Porque elas me trouxeram até aqui. Por favor, não estou insinuando nem dizendo que Deus faz as pessoas sofrerem e que através do sofrimento você cresce. O nome disso é doença. Não estou dizendo isso. Não se entendeu assim, delete. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo, sim, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Amém? Então está lá Geazi, ao lado do profeta. Para onde o profeta vai, ele vai junto.
Para onde Eliseu vai Geazi com ele. Mas mesmo assim, ele discorda do profeta. Verso 21. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Olha isso. Meu Senhor me mandou dizer. Ele está usando o nome de quem? Do profeta. Tudo aquilo que o profeta lutou para construir, tudo aquilo que o profeta lutou para ensinar, Geazi está botando por terra, mentindo. Por que ele está mentindo? Porque esse é o caminho dos que se voltam contra Deus: abraçar o pai da mentira. Esse é o caminho. Você pode ver, toda pessoa que tende a se desviar, toda pessoa que tende a se afastar de Deus, ela assume a mentira como sua palavra. Raramente você vê o contrário, raramente. Para quem que a pessoa mente? Em primeiro lugar, para si própria. A pessoa na lama dizendo que está bem. A pessoa na desgraça dizendo que está tudo melhor agora está tudo melhor. Você vendo na expressão da pessoa que ela está sofrendo. Você vê na cara da pessoa que ela está perdida na vida. Você vê na cara da pessoa que a paz foi embora, que a pessoa está substituindo a paz que vem de Deus com os prazeres da carne. Ela substitui, entende o que eu estou falando? Substitui a paz de Deus pelos prazeres da carne para tentar suportar a vida dela que é insuportável. Se você acha que estou falando bobagem, peça a alguém afastado. Eu vou usar uma expressão que eu nem gosto de usar, mas hoje eu vou usar porque ela é fácil de entender. Chame um desviado e diga assim: faça aqui uma oração por mim. Só isso. Diga se encontrar um afastado, desviado, bem da bagaceira, fala assim: vem cá, bota aqui a mão na minha cabeça, faz uma oração por mim para você ver a reação da pessoa. É um impacto para ela isso. É um impacto, porque essa hora ela tem que se confrontar. E ela sabe que não tem condição nenhuma de orar por ninguém. Ela não tem força para orar nem por si própria, vai orar pelos outros. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Sim ou não? Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Amém. Tá? O meu Senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes, né? E disse Naamã, verso 23, ser servido de tomar os 2 talentos. E instou com ele, insistiu com ele, que o Geazi ainda dá uma, né, uma de gostosão. Não sei se eu levo, se eu não levo. Aí Naamã insistiu com ele, instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de veste, e pôs sobre os seus moços, os quais o levaram diante dele. Verso 24. Chegando ele à altura, uma certa distância da casa, tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles jovens e foram. Você entendeu isso? Ele corre atrás do homem, usa o nome do profeta, mentindo, pega recurso daquele homem de maneira ilícita, né? Usando o nome de uma pessoa que não autorizou aquilo, pega as coisas de valor, leva para a casa do profeta e esconde. Olha para o seu irmão aí. Eu te pergunto uma coisa: quem é que está levando para a sua casa, para a sua vida, coisas que não agradam a Deus? Quem que está tentando incluir na sua vida aquilo que Deus não quer que esteja lá? Diz aqui a palavra do Senhor: e foram-se. Verso 25. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse a Eliseu, olha isso, Eliseu diz, ou Eliseu pergunta: de onde vem
Irmãos, se você entendesse que muitas vezes essa é a oportunidade de arrependimento. Assim como aconteceu com Davi, que quando escuta que o seu pecado foi descoberto, quando escuta que aquilo que ele havia feito de errado agora estava patente, ele se joga no chão e diz: pequei. Muitas vezes Deus faz isso com você e você não nota. Deus envia até você pessoas para perguntar como é que você está. E ao invés de dizer: não estou bem, errei aqui, fiz errado, me ajuda, vamos orar juntos, em nome de Jesus, me dá aí uma palavra. Não, a pessoa sustenta que nada fez de errado. Um outro entendimento que eu luto aqui há muitos anos para que as pessoas entendam é que, biblicamente falando, não existe perdão à força. Não existe perdão à força. Eu vou trazer uma mensagem mais profunda sobre isso, para ter mais tempo para explicar. Mas o liberar perdão foi muito mal entendido. Nós compreendemos que liberar perdão é a pessoa me fez o mal, aí eu vou, tá bom, tá perdoado. Não é bem assim que funciona a coisa não, irmão. Não é bem assim que funciona a coisa não. Perdão é dado a quem se arrepende. Perdão dado a quem não se arrepende é reforço da coisa errada. Toda vez que alguém erra e você acoberta o erro da pessoa, você não está fazendo nada de bom por ela. Estou te garantindo isso, nada de bom. Você está empurrando para o futuro um problema maior, que mais cedo ou mais tarde vai estourar. Mais cedo ou mais tarde você vai quebrar a cara, porque você vai garantir que tudo mudou. Mas essa é uma garantia que ninguém pode dar. Ninguém pode garantir que outro mudou. Ninguém. Eu vou repetir isso com calma. Ninguém pode garantir que outra pessoa mudou. Porque a árvore, disse Jesus, ela é conhecida pelos seus próprios frutos. Não os seus, o da pessoa. Amém? Você pode dar voto de confiança. Você pode e deve dar apoio. Mas eu tenho ensinado o seguinte: não tem como você ajudar alguém que está sendo sugado por areia movediça. Se entendessem isso, meu irmão, meu pai, como tudo mudaria na vida de algumas pessoas, como tudo seria diferente se as pessoas entendessem isso. Olha para mim, aqui. Não dá para ajudar a quem está sendo sugado pela areia movediça, pulando dentro. Você tem que estar do lado de fora, firme, estender e ajudar a pessoa a sair. Tem gente que faz assim, pula e tenta empurrar a pessoa para fora. A ela que te empurra mais para baixo. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? Está entendendo, sim ou não? Mas muitos, quando ouvem isso, discordam. Igualzinho Eliseu com Geás. Você vai dar a orientação, mas a pessoa fala: não concordo. Não é dessa maneira. Não é desse jeito. E o sofrimento só se prolonga. Por mais que se veja a olhos vistos que a pessoa que recebe perdão sem ter se arrependido, isso só lhe prejudica. A maioria das pessoas não confessam isso. Elas guardam isso. Eu tenho visto isso desde a minha infância. Desde a minha infância. Perdão é para quem se arrepende. Perdão é para quem se arrepende. O fazer de conta que a pessoa não fez nada pode até parecer que é algo bom. Pode até parecer que você está ajudando, mas não está. Você está piorando a índole dessa pessoa. Porque se ela tivesse pago pelo erro lá no começo,
talvez tivesse doído, talvez tivesse machucado, mas talvez ela tivesse aprendido e não tivesse feito pior. Quanto mais acoberta, quanto mais esconde, pior a pessoa fica. Pior a pessoa fica. Não precisa acreditar em mim, não. A vida vai te mostrar isso. A vida vai te mostrar isso. Então, como é que funciona, pastor, essa questão do perdão? É oportunidade. Assim como o pai do filho pródigo fez. Oportunidade. Você tem a oportunidade de ir e terá a oportunidade de voltar se mudar. Se houver arrependimento. Mas olharão para nós como se fôssemos cruéis. Olharão para nós como se fôssemos pessoas sem sentimentos. Olharão para nós como se fôssemos monstros. Pelo menos olham para mim. Muitas e muitas vezes. E por mais dura que seja a minha ação, eu sei em quem tenho crido. Eu sei de quem tenho aprendido. Amém? Você está me entendendo? De onde vem Geás? Significa dizer: o que você fez, cara? O que você fez, rapaz? O que você fez, rapaz? Resposta de Geás. Vamos lá. E disse: teu servo não foi a nenhuma e nem outra parte. Ele conseguiu mentir 2 vezes numa mentira só. Não fui nem para um lado nem para o outro. Foi. Não só foi como fez. Não só foi como agiu. Porque esse sempre é o caminho da desobediência. Eu tenho ensinado isso aqui também há muito tempo. Irmãos, o caminho da desobediência só leva ao sofrimento. É o final da estação. E é possível a desobediência escondida. Você não precisa teimar com alguém para ser desobediente. Você não precisa teimar com a pessoa. Tem gente que na sua frente não diz nada. Olha para esses irmãos aí. Tem gente na sua frente é uma cara de santo, irmão. Dá vontade até de botar a mão no fogo. Você fica até pensando: eu boto, né? Quando tem uma cara de santo, não faz nada de errado. Olha. Cara de santo, olha para esse irmão aí. Cara de santo. Isso só falta as asas. Só falta as asas. Pensa numa pessoa que não faz nada de errado. Não precisa desobedecer a você, confrontando você. Basta não seguir a orientação. O Gease não vai de encontro a Eliseu, confrontando Eliseu. Mas havia uma segunda visão dentro dele. Essa segunda visão o levou para distante da orientação, que o levou distante da ordem do Senhor. Porque Eliseu foi claro dizendo: estou na presença de Deus. E Deus não quer que você dê nada aqui. Nada seu vai ficar aqui nessa terra. Leva tudo. Você vai aprender que é por graça. Você vai aprender que é pela vontade de Deus, ou direção de Deus, que você não determina nada, que você não escolhe nada, que não tem essa coisa de eu achava que o profeta, você não acha nada. Você obedece. Diz então a palavra de Deus. Olha isso, irmãos, eu estou encerrando já. Verso 26, esse duro versículo 26, leia comigo na sua Bíblia. Porém Eliseu, disse, ou lhe disse: porventura, não foi contigo o quê? O meu coração. Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te, era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas.
Aqui é a expressão de um pai decepcionado, irmãos. Aqui é a expressão de alguém que viu todo o seu investimento espiritual indo pelo ralo. Aqui é a expressão de alguém que diz: cara, por que você fez isso? Será que você precisava disso, rapaz? Será que você necessitava disso? E o 27, encerro agora. Portanto, a lepra de Naamã, não é qualquer lepra, é a lepra de Naamã, se pegará a ti e a tua semente para sempre. Você entende isso? A lepra de Naamã vai se pegar na tua semente para sempre. Então saiu diante dele, leproso, branco como a neve. Ele já sai leproso de lá. Ele seria um grande profeta um dia. Ele seria um grande homem de Deus um dia. Mas agora sai leproso. Por quê? Porque desobedeceu a orientação. Não adianta querer ir na frente, irmãos. Não adianta querer resolver o que Deus não mandou resolver. O pessoal vai achar para mim outro texto aqui. Na sabedoria, a Bíblia Sagrada, ajuda aí, obreiros. A Bíblia Sagrada diz: porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Quem? Você? É você que vai endireitar o que Deus fez torto? A primeira coisa que eu vejo, evangelista Manuel, é que se está torto, ou é para ser torto, ou eu que não estou enxergando direito. Porque Deus não faz nada defeituoso, ainda que eu enxergue torto, ainda que eu veja que aquilo não está direito, que não está correto. Mas a palavra pergunta: quem poderá endireitar o que ele fez torto? Eu não acredito que Deus fez torto. Eu acredito que tem propósito. Eu acredito que tem um direcionamento, amém? 7, 10, 13, Eclesiastes 7, 13. Marca esses versículos, irmãos, eles são poderosos para a gente entender. Eclesiastes 7, 13. Porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Isso aqui é um convite a pensar. Isso aqui é Deus dizendo: faz a tua parte. Você não tem que estar pensando se está certo ou está errado. Você não tem que estar pensando se é para ser dessa maneira ou de outra maneira, porque é desta e não de outra. Você deveria estar obedecendo a Deus. E há muitas pessoas que param nisso, na discordância, e elas encontram outras que também discordam, e começam a encontrar outras que também discordam, e daí você vê uma facção se formando. E ao invés de obedecer a orientação, Naamã volta para casa curado, Geazi volta para casa amaldiçoado. Com qual dos dois você parece mais? Com qual dos dois você se identifica mais? Com aquele que apanha, mas aprende? Ou com aquele que aprende sempre, como disse Paulo, e nunca consegue chegar ao conhecimento da verdade? Escuta sempre, 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 mas não muda nunca. Continua sendo a mesma pessoa de sempre. As mesmas decisões, as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos. O Senhor nos proporcionou essas semanas agora, essas 2 semanas, oportunidades aqui de refletir sobre a nossa vida, de ter um confronto com a nossa própria realidade, um choque de realidade, para que a gente veja de fato quem nós somos. E ainda há possibilidade de você tomar nova direção na sua vida, de você poder mudar de vida em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu desejo, eu anseio que você possa, como Naamã, ver o milagre de Deus na sua vida, ter a conversão e se tornar um servo do Senhor, um propagador das coisas poderosas da parte de Deus. Que não seja você como Geazi, alguém criado para ser um profeta, alguém criado para ser um discípulo e se torna alguém perturbado, porque
Deixa de seguir a orientação para seguir o seu próprio caminho. Que você possa ser alguém diferente. Amém? Diga graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa eu dar então um recadinho para o pessoal aqui da gravação. Querido, essas mensagens que você tem acompanhado nesses dias, né, são mensagens que eu tenho certeza poderão abençoar a vida de outras pessoas. Então compartilhe ela com quem Deus te direcionar. E você que não é inscrito ainda no nosso canal no YouTube, faça isso, se inscreva, assine ali a sua, clique lá no sininho, né, das notificações para você ser avisado das mensagens e compartilhe essas mensagens com muito mais pessoas em nome de Jesus. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, né, e compartilhe as mensagens, porque vai ser bênção para a vida de muitos em nome de Jesus.